Você já sentiu uma dor que nem consegue explicar? É como se aquela dor não fosse só um cansaço do corpo, mas fosse um cansaço da alma. Uma dor que dói, que cala fundo, inexplicável. Pois esse é o episódio de hoje do nosso podcast Superando os Desafios Afetivos. Um programa que fala sobre espiritualidade, psicologia, saúde e bem-estar de viver. Eu sou Iraci Campos e hoje estamos recebendo para o nosso programa um amigo querido do coração, que é Dr. Luiz Mário Duarte. Ele é médico psiquiatra e neurologista. E vai bater um papo gostoso com a gente sobre o desenvolvimento da depressão, as causas, as dores e como a gente pode mudar isso e cuidar disso para recuperar a saúde. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Dr. Lismário. Obrigado, Iraci, pelo convite, por dar a oportunidade das pessoas aprenderem um pouquinho sobre esse transtorno de humor que é tão frequente na sociedade, né, no mundo inteiro, né, que produz tanto sofrimento, tanta dor. O Brasil, ele está, assim, muito à frente com os quadros de depressão, né? A gente sabe que a depressão dá em criança, dá em adolescente, dá em adulto, dá em idoso, e é aquela história assim, se você nunca teve, uma hora você vai ter. Se você já teve, se cuida para não ter outra vez, né? Como é isso? Qual é essa dor da depressão que não é uma dor do corpo, mas, na verdade, ela acaba adoecendo o corpo, que ela reflete no corpo? Como é isso? Quando você diz que a depressão atinge o corpo, você está falando de alguns sintomas depressivos que são que realmente ocorrem no corpo. Por exemplo, insônia, ou muito sono, hipersonia, ou fadiga, ou perda de apetite, ou ganho de apetite. Se uma pessoa, por exemplo, ela ganha em torno de 10 a 20% do peso corporal dela em um mês, ela muito provavelmente está com depressão. Ou se ela perde sem dieta e tal. Então, esse é um sinal que deveria alertar as pessoas. Então, existem sintomas somáticos da depressão. Tá? E não são apenas sintomas psíquicos. Entendeu? Mas a depressão, em verdade, ela tem um diagnóstico categorial. Então, ela é feita existe uma escala de Beck, escala de Hamilton, onde a gente pontua a quantidade de sintomas de uma pessoa. E ela ela tem uma precisão muito grande. Outra coisa é, porque essa escala, mas como funciona a escala? Ela funciona porque ela obedece os critérios de diagnóstico do DSM-5-TR para a depressão maior, por exemplo. Existem vários tipos de transtorno de humor. Um dos que as pessoas mais conhecem é a depressão maior. Ela tem 9 critérios. Se a pessoa tiver 5 dos 9, ela tem depressão. Não importa se o indivíduo é japonês, se ele é brasileiro, se ele é americano, europeu, indígena. Não é universal, vai acontecer em qualquer cultura. E você está absolutamente certo, pode acontecer em qualquer idade. Embora ela tenha um pico em determinadas idades, né, crianças deprimem, crianças se matam, adolescentes ficam deprimidos, adolescentes se matam. Né, porque o suicídio é uma complicação da depressão. Então, se a pessoa tiver 5 de 9 critérios de diagnóstico, ela tem depressão. Ela pode ser leve, moderada ou grave. E dos 5, obrigatoriamente ela tem que ter o primeiro e o segundo. Se ela tiver o primeiro e o segundo, ela tem que ter pelo menos mais 3 dos outros 7 que restaram. Entendeu? Mas ela não pode ter, por exemplo, ganho ou perda de peso, se ela não tiver o 1 ou 2. O 1 é tristeza. É tristeza, é sentimento de vazio,
E isso pode ser autorreferido ou parentes, Iraci, podem perceber isso naquela pessoa. Então, esse é o primeiro critério. Ela mudou. Né? Ela está recolhida, está triste, não fala muito, fica mais tempo no quarto, interage menos com a família, com os amigos. Né? E ela fala que está triste, ou então as pessoas percebem que está assim. Esse é o primeiro critério. Se existir isso, sinal amarelo piscando. O segundo critério que as pessoas também têm que saber, porque se tiver um ou dois, né, a gente vai poder pensar os outros 7 como se ela tem ou não depressão, entendeu? Mas se não tiver um ou dois, ela pode ter qualquer outra coisa, mas não vai ser depressão. Ou seja, o fato dela estar triste não significa que ela tem depressão. Não. Porque pode haver depressão sem haver a tristeza. Sim. E, Sim. e para ter a depressão com tristeza, ela tem que ter outros sintomas, outras coisas, protocolos que se encaixam ali, porque só a tristeza não é depressão, é isso? Mas ela pode ter o critério 2, que não tem tristeza, não tem sentimento de vazio, né, mas tem o segundo critério. O segundo critério, para a gente pensar que uma pessoa possa estar deprimida, é desinteresse pelas coisas. Tá? Certo. É uma apatia. E o outro sintoma que também existe no 2, que pode ser um ou outro, né, é falta de prazer nas coisas. As pessoas tinham prazer em sair, prazer em ir à festa, prazer em trabalhar, prazer em se relacionar, ele começa a diminuir o prazer dele. Veja só, a pessoa pode não ter tristeza, a pessoa pode não ter apatia, ela está funcional, está indo para o trabalho, está fazendo as coisas, mas ela não encontra alegria. Ela não encontra prazer nas coisas. Tem prazer. Então, a vida fica assim, meio monótona, assim, flat. Sabe? Aquela vida morna, né? Essa pessoa já tem um dos critérios principais para estar deprimido. Entendeu? Isso normalmente ocorre assim. Quando o indivíduo tem esse sentimento, ou as pessoas percebem o 1 ou 2, tá? Por mais de 2 semanas, tem que procurar ajuda médica, porque a probabilidade dele ter um colapso em algum sistema do cérebro é muito grande. Por quê? A tristeza e o sentimento de vazio, ele tem a ver com a serotonina, entendeu? Certo. Os outros 2 sintomas do critério 2, que é a apatia, a falta de interesse ou a falta de prazer, eles têm a ver com a falta de noradrenalina e o outro com a falta de dopamina. Então, se o indivíduo não tem dopamina, ele não tem prazer nas coisas. Se ele não tem noradrenalina, ele não tem função executiva, ele não consegue trabalhar bem, não consegue ter energia e capacidade de se mover em direção à conquista de alguma coisa. Ou então, sem serotonina, ele tem tristeza ou sentimento de vazio. Não? Então, você vê que os 3 circuitos mais comuns afetados na depressão, eles estão contemplados no primeiro critério, que é o mais comum, e no segundo critério. Porque o indivíduo pode ter tristeza e não ter apatia e nem anedonia. Falta de prazer e anedonia. Então, você vê, às vezes a pessoa está triste, mas ela está funcional e ela ainda tem prazer em alguma coisa. Olha que incrível. Mas ela se sente vazia e triste a maior parte do tempo, a maior parte dos dias, em 2 semanas, entendeu? Aí você tem que ver, estabeleceu isso, você tem que ver os outros 7 critérios. Tá? Quais são os critérios? Sim. Dos 7, eu tenho que ter só mais 3. Porque o resto tá... Não, se eu tiver 3, eu posso ter mais. Eu posso ter os 9. Mas se eu tiver 5, né, sendo o primeiro e o segundo obrigatórios, eu tenho que ter ou 1 ou 2. Tá? Ou posso ter os 2. Mas se eu tiver 2, só me faltam 3. Sim. Né? Perda de peso, ganho de peso, muito rápido. Sabe? A pessoa não está fazendo dieta, né? A gente começou a ganhar peso, perder peso. Né? Muito rápido. Aumentou o apetite ou diminuiu o apetite. Isso é um critério. Outro critério, ela sentir muito sono ou muito pouco sono. Então, ela tem insônia. Às vezes, ela tem sonolência durante o dia, passa o dia dormindo e à noite não tem sono. E as pessoas acham que é porque ela dormiu de dia
e ela não conseguiu, e então ela fica acordada Geralmente de é noite. isso que fala, Mas mas não você é, mas dormiu não é durante o isso, dia, né? claro que não tem Às sono. vezes as duas coisas vêm juntas, às vezes vêm separadas, né? É muito comum ter insônia, né? A pessoa não consegue dormir bem. Outro critério é a pessoa sentir fadiga, cansaço, né? É, se a pessoa já tiver o problema com sono, problema com apetite e peso, e sentir muita fadiga, e ela tiver os outros dois lá em cima, ela está deprimida. Ela Não tem tem. depressão maior. Tem depressão maior, não tem como. A questão é se ela tem os outros critérios, né? Aquela, a pessoa pode estar agitada, existe depressão agitada, a pessoa fica inquieta, anda para lá, anda para cá e tal, nada tá bom, ele não tem prazer, É. né? E então a energia dele fica ali andando para lá, para cá, ou então ele tem letargia, sabe? O indivíduo não tem força. Isso não é a fadiga, né? Ele não se sente cansado, mas ele não se move, tá? Ele fica lá meio que Isso, apático e acabou. exato. Então, tem um outro sintoma, é o indivíduo sentir culpa inadequada, uma culpa excessiva, uma culpa que não, ele não tem culpa, né? Então, ele pode ficar indeciso também com as coisas, isso é um outro sintoma da depressão, indecisão. Ele nunca sabe o que fazer, que decisão tomar, está sempre inseguro e tal. E às vezes não tem perda de peso, não tem insônia, mas sente fadiga, ou então ele está agitado e com indecisão. Olha só. Então, você veja que estar deprimido, ó, o último critério é o indivíduo ter ideias de morte, de menos-valia, de que não tem valor, é um sentimento de inutilidade muito grande, então ele começa a pensar na própria morte. Né? Que viver não é bom, morrer seria interessante, a morte não chega, ele começa a pensar eventualmente em como eliminar a sua existência. Então, você veja que esse é o último critério, ele é muito perigoso, né? A gente tem que perguntar diretamente para a pessoa se ela tem pensamentos de morte. Porque a gente está no Setembro Amarelo e a gente sabe que se discute muito as causas do suicídio. Pelo que a gente percebe, 90% das causas a pessoa está em depressão, sabendo ou não. Posso corrigir você um pouquinho? Claro, Tá. deve. Então, olha só. 100 pessoas se matam. Quando a gente vai ver, né, eventualmente ela estava sem diagnóstico. Uhum. Mas, com absoluta certeza, 97% das pessoas têm algum diagnóstico psiquiátrico. Que não foi visto, ou não foi bem tratado, ou não foi tratado em hipótese nenhuma. E Ou nunca soube. Nunca soube. Então, é muito alta. Então, o suicídio e a doença mental, elas estão profundamente relacionadas. Ok? Uhum. Quando você vê os diagnósticos todos, né, 60% de todas as pessoas que se matam, elas estão deprimidas. Então, de cada 10 pessoas que se matam, né, 6 estão deprimidas. É muita coisa. Com certeza. Então, ou ela não está tratada, ou o tratamento não está sendo eficaz, né, ou ela está tratando de forma errada, ou, né, ela não sabe que está doente e não está se tratando. Então, por quê? Porque o suicídio é uma pandemia, né? Está no mundo inteiro. Tá no mundo inteiro. Exatamente. É um problema de saúde pública. É a principal causa de morte entre pessoas, entre jovens, de 15 a 29 a 30 anos de idade, 29 anos de idade. Principal causa de morte entre jovens, suicídio, né? Mas os dois momentos mais assim, importantes e críticos é a adolescência e a vida de idoso, entendeu? É onde as pessoas mais se matam, são as idades perigosas. A quantidade de depressão que está absurda já começa nos jovens hoje, né? Sim. Porque a gente fica horrorizado com a quantidade de jovens em depressão. A doença começa cedo, né? Ela começa cedo. É uma doença, viu? Assim. Será que isso vem de um distúrbio ali, de alguma... É hereditário, né? Hereditário. Hereditário. Se você for ver a população geral,
desço aqui na rua, pego 100 pessoas. Sim. Tá? Eu vou encontrar, assim, aleatoriamente. Eu vou ali, embaixo, ali na... pego mais ou menos 100 pessoas, eu vou encontrar em torno de 8 a 12 pessoas com transtorno de humor. Tá? Uhum. Se eu for na família dessas pessoas, separei. Tá? Aleatório. Né? Então, numa turma de 100 pessoas, eu devo encontrar pelo menos umas 11, 10 com transtorno de humor. Se eu for na família dessas pessoas, eu vou pegar 100 familiares deles, vou encontrar 40 pessoas com transtorno de humor. Caramba. Então, isso é um número que se sustenta e se mantém o tempo todo. Então, existe uma causa, né, hereditária, genética, para ter os genes que fazem com que você seja suscetível à depressão. Existem pessoas mais resistentes. Né? O ambiente ele sempre vai funcionar então como um gatilho, uma perda, mas o ambiente não é a causa. Porque, senão, na verdade, a depressão não é o que está fora, as pessoas é o que está dentro. A gente frequenta a comunidade, a gente tem um instituto lá. Sim. Não é? Você não vê pessoas felizes lá, vivendo Sim. com recursos muito limitados? E o que tem em depressão lá é a mesma coisa que tem na sociedade que está socioeconômica estabelecida. A dificuldade assim, é que, às vezes, se você vive num lar com privação material, ou existem outras pessoas doentes que também não estão sendo tratadas e não vistas, ou haja discórdia num ambiente perigoso, né, como a Rio das Pedras, eventualmente, você tem mais fatores ambientais que propiciam isso. Propiciando, mantendo aquele estado de sofrimento. Mas se essa pessoa se tratar, ela vai remover os sintomas, ela vai reequilibrar os sistemas de neurotransmissão no cérebro dela, e ela vai poder ver aquilo de uma outra maneira. Então, ao invés de ser uma paciente, um problema, por exemplo, para a comunidade, ela pode começar a fazer parte da solução para aquela comunidade, entendeu? Toda vez que eu atendo no atendimento fraterno, enfim, alguém que esteja num quadro depressivo não foi diagnosticado, mas a gente começa a perceber e a inspiração ali dos mentores fazendo a leitura daquilo. A minha primeira postura ali não é encaminhar um psicólogo, mas eu encaminho ao psiquiatra. Põe no tratamento espiritual e encaminho ao psiquiatra. Por quê? Porque quando a pessoa, dentro do que a gente sabe, quando a pessoa ela está literalmente na depressão, nem sempre ela está preparada para ouvir de um psicólogo que, olha, vamos fazer a leitura de como você está. Olha, o seu problema começou lá na infância, não sei o quê, vai falar da sua mãe. E não está preparada, ela precisa ser tratada primeiro, correto? Então, nada melhor que o psiquiatra para orientar, medicar, preparar essa pessoa para que ela possa fazer uma terapia. Estou correta nisso? Corretíssimo. Eu, sinceramente, eu acho que as pessoas todas deveriam fazer terapia. Independente delas terem um diagnóstico psiquiátrico ou não. Exato. Eventualmente, porque todas as pessoas, a maior parte das pessoas que reencarnam, tem algum problema. Eu acredito, a minha visão é assim, todos nós temos algum transtorno. A gente pode não saber o que é, mas a gente tem. A questão é que a depressão é uma doença psiquiátrica. Exato. Doença, é uma desordem, é uma doença. E ela tem que ser tratada de forma médica. Se a pessoa tem problemas psicológicos, a tendência dela, né, será responsabilizar, culpar a depressão, né, culpar os problemas psicológicos dela como causa da depressão. Então, na mente dela, se ela resolver os problemas psicológicos, ela vai resolver a depressão. A pessoa pode resolver a depressão e não resolver o problema psicológico e continuar deprimida. Ok? Certeza. Porque a depressão é uma doença. Você tem que tomar remédio. Você tem que... É óbvio que a terapia da palavra, todo suporte psicoterapêutico, né, vai ajudar a pessoa nas suas demandas, né, dentro de um processo depressivo. Mas não equilibra a química do cérebro? Ela tem um efeito muito pequeno sobre isso, quando a gente mede isso, entendeu? Então, o que a pessoa deve fazer?
ela deve ir ao psiquiatra, tratar a depressão e fazer a terapia, entendeu? Porque, independente da depressão, ela tem as questões dela, que serão acentuadas pelo estado depressivo. Com Né? certeza. Agora, quando a pessoa tem uma depressão pós-trauma, por exemplo, aquilo desencadeou pelo trauma que ela teve, não necessariamente um transtorno que já venha de um quadro de transtorno de depressão que está lá instalado. Foi algo desencadeado devido a um trauma, é isso? Sim, existe um diagnóstico chamado transtorno de estresse pós-traumático, é o TEPT. Tá? Então, esse transtorno ele surge de uma experiência muito intensa e abrupta, num curto espaço de tempo, ou num espaço de tempo prolongado, que a pessoa pode estar dentro de um ambiente dias, meses, semanas, entendeu? Ou então é muito imediato e muito grave, sabe? Então essa pessoa desenvolve um comportamento reativo, ansioso àquela situação. Então o cérebro dela detecta qualquer sinal e pista de que aquilo pode acontecer de novo. Então ela fica em alerta, em alarme o tempo. Então sonha com aquilo, diante de situações. Quando ela lembra, quando alguém fala, ela sofre. Quando ela se aproxima de um ambiente parecido, ela sofre. E todo estado de ansiedade prolongado, ele acaba produzindo sintomas depressivos, entendeu? Uhum. Então, mas a doença básica no estresse pós-traumático é a ansiedade. Mas ele pode gerar um estado depressivo, tá bom? Essa pessoa precisa do remédio e precisa da terapia, porque ela tem que ressignificar, ensinar ao cérebro a ler que nem todas aquelas situações que se assemelham ou que se parecem com aqueles sinais do ambiente necessariamente vão reproduzir o estado de sofrimento dela anterior naquela experiência ruim, entendeu? Então você está certo, mas essas pessoas que têm estresse pós-traumático, elas já são suscetíveis para terem isso. Porque quando você pega pessoas que vivem as mesmas experiências traumáticas, que seriam traumáticas, ela é traumática para alguém, mas não é traumática para o outro. Então você Exato. vê que existe uma suscetibilidade, né, que é hereditária, que é uma forma como o cérebro daquele indivíduo, né, que é mais alerta ou menos alerta, mais temeroso ou mais modelador do ambiente, né, do que ser modelado pelo ambiente. Então tudo isso entra em cena. Então essas pessoas mais suscetíveis, elas vão sofrer muito em situações que outras pessoas vão viver bem. Então tem um incêndio em casa, não necessariamente, né, alguém vai ficar com medo de fogo, de um novo incêndio, não vai morar mais em apartamento, vai acordar com pesadelo, com incêndio, mas outras pessoas terão isso. Porque aquelas pessoas que viveram a mesma experiência têm respostas completamente diferentes. Né? Uma com muito sofrimento e com perda de funcionalidade, e a outra passa por aquilo, supera aquilo, passou pelo assalto, né? E a vida segue. Sim. Então ela fica mais alerta, ela fica mais atenta, porque ela está no Rio de Janeiro, ela não está em Londres, mas ela não fica com medo de parar em qualquer sinal, não pensa que qualquer pessoa parada na rua ou num sinal possa ser um assaltante, né? Ou não queira mais sair de casa. Você vê que são respostas diferentes. E a gente tem que respeitar essas diferenças entre as pessoas, sabe? E cuidar dessas pessoas para que elas continuem tendo prazer, alegria e sejam funcionais na vida. Agora, perdas pode gerar depressão? Sim. O mamífero, a nossa espécie, ela entra em luto, né? E o luto ele é necessário para a gente poder computar as perdas. Então, para a gente poder aprender com aquela própria perda, com tudo que a gente viveu naquela oportunidade. Então, perder faz a pessoa ficar mais ensimesmada, mais introspectiva. Mas quando ele se prolonga, quando a gente chama isso de luto prolongado, e eventualmente luto complicado. Pode ser a perda de emprego, a perda de uma pessoa e tal, de um animal, qualquer coisa.
dinheiro, né? E isso realmente é um gatilho para que sintomas depressivos, ou um episódio depressivo possa surgir na vida do indivíduo. Tem alguma forma, por exemplo, de prevenção? Tipo, a medicina preventiva da depressão. Uma boa alimentação, né, onde você come aminoácidos, tipo triptofano. Se você não comer triptofano, a gente dosa no sangue, o seu nível de serotonina já começa a diminuir. Olha só. Okay? Então, L-tirosina, que vai fazer noradrenalina, dopamina. Né? Então, existem alimentos assim, muito saudáveis que deixam a pessoa mais tranquila, mais predisposta a algo mais elevado, mais estável, uma mente estável. Exercício físico, seja qual for. Oração, meditação, são fundamentais. Uma vida de doação ao outro, né, onde você é altruísta. Porque se você, quando no altruísmo, por isso que os espíritos ensinam a gente a servir, a trabalhar. Se você não estiver ocupado com o outro ou alguma coisa, seu cérebro entra no modo rede padrão, como a gente chama, é o default cerebral. E ele é sempre autobiográfico. E se a pessoa tem uma perda, teve alguma dificuldade, e ela quer evitar um estado depressivo, né, e ela ficar pensando muito na sua própria vida, com certeza ela vai achar problemas. Né? Porque o nosso cérebro é um cérebro que procura problema. É assim que a gente sobrevive. Né? Você vê a revista, né? Mesmo em comédia, tem problema. Né? E a gente ri dos problemas, não é verdade? Exatamente. Okay? Faz Então, parte. se a pessoa entrar no modo padrão cerebral, ela vai ficar autobiográfica, ela vai começar a questionar a família, filho, emprego, isso, aquilo, outro. Então, a gente tem que ocupar a nossa mente com Deus, ocupar a nossa mente com oração, desocupar a nossa mente com meditação. A gente deve ter atividade física, ter uma alimentação saudável, né, e se dedicar ao próximo. Tá ótimo. Doutor Luiz Mário, obrigada pela sua presença. Obrigado Foi você. excelente, muito Obrigado. bom, esclarecedor. Obrigado. Então é isso. A depressão tem como se prevenir, fazendo todos esses passos que o doutor Luiz Mário falou. Porém, se nós temos uma genética, uma predisposição, além de fazer esses passos, temos que vigiar o nosso desânimo, a nossa falta de prazer, o deixar de fazer as coisas que gosta, enfim, vários protocolos, vários processos. E aí, é lógico, sempre procurar um médico, procurar um psiquiatra. Primeiro, o psiquiatra, porque quando a gente tem um problema de coração, a gente não vai ao psicólogo, ao terapeuta, a gente vai ao cardiologista. Quando a gente tem um problema que é da mente, cérebro, a gente vai ao psiquiatra. Então, esses cuidados são fundamentais para uma vida saudável. Que neste Setembro Amarelo a gente possa refletir sobre isso para transformar e valorizar a vida sempre. Compartilhe esse programa, porque muitas pessoas podem estar passando por esse processo e necessitando de ouvir algo que seja um alerta para prevenir e cuidar da sua saúde. Um grande beijo carinhoso e até a próxima semana.